Olá, amada igreja, com muita alegria que nesta manhã estamos aqui a refletir na palavra do Senhor, a pedido aí da nossa liderança, e vamos crescendo junto, aí, se desenvolvendo em poder estarmos servindo ao Senhor cada dia mais e melhor. Então eu tive pensando aqui em o que falar para a nossa igreja e para a minha vida também, né? E pensando e falando com Deus em oração, buscando informações também, principalmente na Bíblia, né? Na palavra do Senhor. E aí pude estar pensando aqui em que o que tem nos prendido, né? Na verdade, o que temos recebido de Deus e não temos valorizado, né? Então, o que eu quero falar aqui nesta manhã é referente para que não venhamos perder o nosso bem maior, né? Então, qual é o seu bem maior, né? Então, por uma pequena experiência que tive no passado, já no começo assim, do meu casamento, do nosso casamento, juntamente com a minha esposa Normélia, nós tivemos ali uma luta, dificuldade, como todos os casais têm, né? E eu me recordo um dia, nós estávamos juntos, fomos comprar um par de calçado aqui no shopping próximo, aqui no shopping Aricanduva, né? E ao passearmos ali pelas lojas ali, e a Agatha era pequena, acho que tinha uns 10 anos mais ou menos, Samuel ainda andava muito pouco ainda, e levamos o carrinho também de bebê. E ali, ao entrarmos na loja, pedimos ali para que a Agatha ficasse ali com o carrinho, para não atrapalhar dentro da loja, e o Samuel dentro do carrinho ali, né? E aí fizemos a compra, deixamos eles ali fora, e ao sair, olhei pro carrinho e perguntei assim para ela: filha, cadê o bebê? Cadê o seu irmão? Ela falou: pai, nem percebi que ele saiu. Imagina como é que foi a correria ali dentro do estabelecimento ali, e vários pensamentos, né? Puxa, levaram o nosso filho, né? Um bebezinho e tal. E para nós foi uma grande preocupação mesmo, né? Pensamos em sequestro e começamos a correr ali em volta de algumas lojas ali, verificando se ele estava dentro das lojas, alguma coisa assim. E bem de longe assim, próximo da praça de alimentação, eu vi aquele toquinho de gente correndo, já descalço, um pé do sapato ficou no carrinho. Aí de longe eu vi, falei: olha ele lá, e corri e peguei ele, né? Então, que susto que foi isso, né? Então, o que eu quero, né, trazer para a nossa reflexão para que não venhamos perder, né, o nosso bem maior, né? E aí eu te pergunto, qual seria o seu bem maior, né? Então, coloquei assim como aí só uma pequena introdução do que aconteceu com nós, né, nessa correria, e acabamos ali, a criança desceu do carrinho, mas graças a Deus encontramos depois e correu tudo bem. Então, assim, o que eu quero para nossa meditação nessa manhã, aproveitando já que já estamos saindo, né, do Natal, né? O Natal já passou, né? Estamos no domingo e aqui pela manhã, então a nossa meditação se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eu quero falar de um episódio também, de um casal também, que acabou perdendo ali o seu bebê também, que foi José e Maria, né? Então, você possa aí abrir a tua palavra, a tua Bíblia, no Evangelho de Lucas, o
qual estarei lendo aqui o texto, para que possamos aí tirar algumas lições para nossas vidas, para a edificação das nossas vidas aqui. Então diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41, diz assim: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e eram-lhes obediente sua mãe, porém guardava todas as coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Pois é, esse aí é mais um episódio aí dos pais também, né? Que estavam ali com o filho numa festa, e ao voltar para casa, não se depararam ali que o filho não estava ali junto ali do grupo de retorno ali para a cidade de Nazaré. Então, dentro desse texto, eu quero tirar aí uns 3 pontos para a gente estar conversando e estar meditando e estar aprendendo sobre o que a palavra de Deus tem para nós. Então, como título, a gente tem aqui, não perca seu bem maior, né? Então, a gente vai discorrer aqui para a gente chegar numa conclusão, qual é o meu, qual é o seu bem maior. Então, o primeiro item aqui que tiramos aqui desse texto é que eles não se prenderam aos obstáculos, né? Porque ali essa festa existia, né? E uma vez ao ano eles iam para essa festa, né? Então, as festas judaicas são de grandes importância para o povo judeu. Mas existem 3 dessas grandes festas, que os judeus que vivem pelo mundo inteiro aí, eles param para participarem dessas 3 grandes festas, né? Existem várias festas ali, mas dessas 3 festas, eles que são a festa da Páscoa, né? A festa de Pentecostes. A gente já viu vários textos, várias mensagens sobre o Pentecostes também, lá em Atos 2, e a festa dos tabernáculos. Então essas 3 festas aí são as maiores festas que esse povo, né, judeu, se reúne para não perder, não passar batido ali mesmo das suas vidas aí, dessas festas, né? Só que a mais principal é a festa da Páscoa. E você vai entender por quê. Jesus vai à festa da Páscoa pela primeira vez.
ali aos seus 12 anos de idade, ali, depois que passar ali por um exame e tal, aí ele vai e participa pela primeira vez aos 12 anos. Ele vai para essa festa aí, da festa da Páscoa, né? E só mais tarde a gente começa a entender aí um mistério de Deus aí. Que aos 30 anos, né, caminhando depois dos seus 30 anos ali, Jesus é crucificado também e morre ali, numa época de Páscoa também. Então, onde o apóstolo Paulo nos informa na carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a parte B, que diz assim: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, Cristo vai ali participar da festa da Páscoa ali aos seus 12 anos de idade, né? Começa ali a frequentar o templo ali e ouvir, discutir ali, debater ali com os rabinos ali. E após os seus 30 anos, né, na verdade foram 33 anos, ali Cristo ali, ele é crucificado também num tempo desse, numa época também de Páscoa também. Então a gente viu que a principal festa ali dos judeus seria essa, a Páscoa. E quem vivia ali, aproximadamente ali a 30 quilômetros ali de Jerusalém, ali ele era obrigado, né? As pessoas eram obrigadas a participarem ali dessas 3 festas, né? Que era em volta ali, os que moravam ali na proximidade ali de até 30 quilômetros, eles eram obrigados a participar dessas 3 festas que tinham ali, né? Porém, se morasse um pouco mais longe, mais distante, que era o caso de José e Maria, que moravam em outra cidade, lá em Nazaré, então eles eram obrigados a participar de uma festa só, né? Uma festa ali. Eles eram participar dessas 3 grandes festas. Quem morasse um pouco distante ali de Jerusalém era obrigado a participar de uma festa. E de Nazaré para Jerusalém, eu acredito que seria uma distância ali de 150 quilômetros ali para eles, né, fazer ali a pé, e não tinha táxis, esses negócios todos aí, esses recursos que já existem hoje, né? Então era a pé mesmo, em cima de animais, mas eles iam até lá para participar dessa festa aí, a qual Jesus foi a sua primeira vez ali aos 12 anos de idade, né? Então, no versículo 46 do texto que nós lemos de Lucas 2, diz assim a palavra do Senhor: depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas, né? Então no versículo 46 diz que depois de 3 dias ele é encontrado, Jesus é encontrado no templo, e mais um dia todo andando de volta a Jerusalém. Então, na verdade, não foram só 3 dias, né? Depois de 3 dias, na verdade, teve mais um dia aí eles andando o dia todo. A Bíblia está falando, um dia todo eles andaram, né? No versículo 44 diz, eles caminharam o dia todo, né? Um dia todo, e depois mais 3 dias. Então foram 4 dias desesperados para saber onde estava ali o seu filho de 12 anos, né? E agoniados, sem saber aonde estava a criança. Depois de terem procurado por vários lugares, e entre o povo também, no versículo 48 diz, quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Por que você fez isso? Né? No versículo 48, por que você fez isso? Então, a pergunta que muitos pais, muitas vezes, precisam fazer para os seus filhos, né? Devido à atitude, à caminhada dele, como ele está, o comportamento, como está vivendo. Então, pais precisam fazer
é a pergunta que muitos pais precisam fazer para seus filhos, que se perderam ou estão se perdendo espiritualmente. E em muitos casos, os pais não são culpados. Os pais não são culpados, pois os filhos que escolhem as suas opções erradas. Em outros casos, sim, são os pais culpados. Mas uma coisa curiosa que nos chama a atenção é que Jesus foi encontrado pelos seus pais no templo, na igreja. E eu e você somos igreja. Somos o templo, como diz na carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então responda para você mesmo. Aonde você deixou? Aonde você perdeu? Aonde você esqueceu Jesus? Né? E muitas vezes, como somos, aonde Deus quer habitar, né? E muitas vezes Deus está aí dentro da sua vida, batendo na porta ali, para poder ali se relacionar com você, comigo. É assim que funciona. Às vezes pensamos que Deus está tão longe, distante de nós, mas Deus está ali, apenas nos ouvindo, esperando ali a gente buscá-lo de todo o coração, né? Buscá-lo em espírito e em verdade. Então, essa necessidade, essa pergunta que precisamos fazer e responder para nós mesmos, né? Aonde eu deixei Jesus? Onde eu esqueci Jesus? Então esse é o nosso primeiro ponto, né? A família não ali se prendeu ali à distância, às dificuldades, à luta, mas foram ali adorar ao Senhor e ali receberam ali e presenciaram ali uma coisa fora de série, que é ver o filho que estava ali perdido entre 3 e 4 dias, mas encontrar o filho ali, cuidando das coisas de Deus ali, aprendendo, né? Então, foi uma coisa, só Deus mesmo para nos fazer entender e explicar, né? Fez com que os pais voltassem novamente no caminho, e aí é a lição que tiramos para nossas vidas, né? Aonde foi que deixamos Jesus? Não aonde foi que eu errei, mas aonde eu deixei o Senhor Jesus, né? Aonde foi que eu esqueci do Senhor Jesus? Aonde foi que eu deixei? Onde foi que eu não pude aí me atentar, né? E acabei esquecendo, né? Onde foi? Aonde foi? Né? Então esse foi o nosso primeiro ponto. E aqui o nosso segundo ponto é ter atitude correta, mesmo sozinho, né? Termos atitudes corretas, mesmo sozinho, lá na faculdade, lá no trabalho, na vizinhança, né? Temos aí as nossas atitudes corretas. Não deixarmos nos influenciarmos pelo meio, né? Pelo lugar onde estamos, né? Não sermos o camaleão. O camaleão, ele, dependendo do lugar que ele está, ele se adapta, né? Ele fica parecido com o lugar. Não, nós temos uma identidade como cristão. E foi isso que Cristo fez. A criança, aos 12 anos, né? Não se adaptou ali, não concordou com algumas coisas que os judeus faziam, que algumas pessoas faziam ali, né? Os escribas ali, os religiosos, os estudiosos, ele não deixou se influenciar. Então é essa lição que é para a minha vida, que é para a sua vida, né? Não deixarmos nos influenciar. Olha só,
5 atitudes que Jesus teve. Ele procurou estar onde Deus estava, Jesus. Mesmo distante dos seus pais, sozinho ali, ele, não, vou ali para o templo. Foi para o templo. E lá estava seguro. E ali, aprendendo, estudando ali, debatendo, respondendo ali com as pessoas ali. Segundo, ele procurou estar com os sábios, né? Ele procurou ali, com as pessoas que estavam ali questionando, ali tratando sobre a lei, né? Sobre o que Deus fez no passado, o que Deus estava fazendo. Então, essa atitude também foi boa, de andar com os sábios, né? Aqueles que se afastam do mal, como diz lá no livro no livro de Jó, né? Sabedoria é o quê? Temer a Deus. Inteligência é o quê? Se afastar, né? Sabedoria é temer a Deus. Isso é sabedoria. Sabedoria é temer ao Senhor. E inteligência é afastar-se do mal. É isso que o livro de Jó diz. É isso que o livro de Jó ali nos orienta, ali, como viver, né? E em terceiro, Jesus buscou respostas ali, com aqueles sábios que estavam ali, questionando ali. Jesus buscou resposta para dar resposta para eles, né? Então, e ali em quarto, Jesus causou impacto. Jesus, com 12 anos, uma criança causou impacto entre aqueles homens lá. Veja lá na sua Bíblia, aí no versículo 47 de Lucas 2. Olha só o que fala. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Uma criança de 12 anos, e ali causando impacto mesmo com as respostas ali, os questionamentos que ele fazia e as respostas que ele dava, né? E em quinto, né, estou falando de 5 atitudes que Jesus teve ali, né, ao estar distante da família e estar junto ali no templo. Jesus demonstra obediência no versículo 51. Olha só, no versículo 51 o que diz? Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Então Jesus demonstrou também obediência. E é isso que Deus espera de nós, né? A obediência hoje é quase uma raridade entre os pais e filhos, entre empregador e empregados, né? Mas quero dizer que se você e eu quisermos sermos abençoados por Deus, que sejamos obedientes a Deus. Sejamos obedientes aos nossos pais, aqueles que ainda os têm, os seus pais. Seja obediente aos seus pais, né? Aqueles que ainda os têm. Jesus nos deu um exemplo de obediência aos pais, porque ele ficou lá, ele poderia ter resmungado, falado, não, os pais falaram, vamos embora para Nazaré. E ele, na obediência, foi embora. E em terceiro ponto nosso, falamos do primeiro, não medir esforços, que foram ali para a festa da Páscoa. E em segundo, falamos de ter atitude, mesmo sozinhos, temos atitude mesmo, que temos um posicionamento diante da palavra de Deus. E em terceiro, a obediência. Maria, sua mãe, vivia aos pés da cruz. Mesmo na hora da morte de seu filho, os discípulos fugiram, mas Maria, sua mãe, permaneceu até o final, porque ela sabia desde pequeno, desde quando Jesus era pequeno, que Jesus era o Salvador de toda a humanidade, pois Deus a avisou pelo recado que o anjo a trouxe. Então, se você quer ser abençoado por Deus, obedeça a Deus, seus pais e a liderança espiritual a qual você está submisso ou submissa. Jesus nos ensinou a obedecer. No verso 51, já lemos do texto de Lucas capítulo 2. Jesus demonstrou ali a obediência. Então foi com eles para Nazaré, né? Mas, e era-lhes obediente.
Olha aí, ó, 51. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Lucas 2,51. Então é isso que Deus espera da gente. Né? O texto nos ensina pelo exemplo. Eles não mediram esforços para estarem na festa da Páscoa, por mais distante que era. Não mediram esforços para pagar o preço e participarem daquela festa. Não reclamaram, vai ser difícil, vai ter uma tempestade. Isso. Eles foram, se prepararam e foram. José e Maria, Jesus pequeno, os animais. Né? Então Jesus, segundo, Jesus mesmo em um ambiente com pessoas desconhecidas, fez a diferença. Não deixou ser influenciado por coisa alguma que manchasse a sua imagem. Né? Jesus, diante de pessoas que não conhecia, que não era da sua família, mas ele fez a diferença. Não deixou ser influenciado ali por costumes errados. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. A palavra de Deus diz que obedecer é melhor que sacrificar. Né? Que o Senhor continue nos abençoando a vivermos na bênção, embaixo ali dos paternos cuidados do Senhor. Então, que lição que temos aqui para nossas vidas? Não medimos esforço para não estarmos, hoje eu não quero nada com Deus, não quero ler a Bíblia, não quero ir para a igreja, não, assim. Não, é o dia de ir, é o dia de ler, é o dia de participar, é o dia de orar, de meditar na palavra do Senhor. Né? E outra, que é muito interessante, gosto muito desse termo, não deixarmos nos influenciar nos lugares onde que formos, não deixarmos nos influenciar, mas sermos uma boa influência para as pessoas que estão nos vendo, como diz lá na carta aos Hebreus, que existe uma nuvem de testemunha, assim, nos observando, e que sejamos mesmo boas influências, que o perfume de Cristo seja mesmo exalado através das nossas vidas e que possamos aí estarmos trabalhando para o reino e que o reino de Deus cresça e que pessoas vejam e sigam a Jesus através da sua vida, meu irmão, através das nossas vidas. Que o Senhor continue nos abençoando. Eu quero desejar para você que você continue firme mesmo. Estamos juntos nessa caminhada. Porque assim, o que Deus tem preparado para nós, que os olhos não viram, ou sequer desceu ao coração do homem, o que Deus tem preparado para nós. Vale a pena sim insistir, perseverar na sã doutrina do Evangelho do Senhor Jesus e andarmos aí do Senhor de bênção em bênção, de glória em glória aí, e que o perfume do Senhor continue sendo exalado através da sua vida, meu irmão. Deus te abençoe. Foi isso que Deus botou no meu coração. Eu pude reservar um tempo aqui no trabalho aqui, só está eu na empresa aqui, e o Senhor Jesus também está. Então foi onde pude aí preparar aqui, orar ao Senhor para que o Senhor fale em nossos corações e nos alimente cada dia mais. Deus te abençoe, fique com Deus e vamos avançar. É isso que Deus quer, avançar no reino dele mesmo, fazer a obra dele, que é gratificante, é prazeroso. Deus abençoe, fique com Deus, fique na paz. Deus abençoe.